Hoje, dando sequência às comemorações dos 18 anos da Band News FM, chegando à maioridade, mas com responsabilidade desde muito cedo, né? Desde o começo a gente tem responsabilidade. E o debate de hoje, eu vou comandar um deles, é sobre infraestrutura. Nós vamos ter um de economia, né? Mas um dos painéis é infraestrutura e desenvolvimento. Então nós vamos falar de um ponto que é central para o progresso brasileiro. Não tem jeito quando a gente pega os rankings internacionais e coloca do país mais desenvolvido para o país menos desenvolvido. O país mais desenvolvido investiu por mais tempo em infraestrutura e investiu mais dinheiro por mais tempo. Então você vê coisas incríveis. O Brasil, país de economia média, o Brasil que se arrasta sempre buscando sucesso que nunca chega, o Brasil que tem uma renda média das pessoas que estão sofridas. Você vai olhar, nós estamos numa lista de 141 países, não são todos os países do mundo, mas 141 pega quase todos os que interessam. Aí tem aqueles que a gente não sabe o nome. Entre os 140 tem os que a gente não sabe o nome também, mas não importa. Interessa é o Brasil. Olha que loucura. A gente aparece em conectividade de rodovias, ou seja, tecnologia e conectividade das rodovias, na posição 69. Quando a gente coloca infraestrutura de transporte, posição 85. Vamos lembrar que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, ou 11ª, 12ª, depende aí para se atualizar. Mas eficiência do transporte aéreo, Fábio, posição 85. Pô, desculpa, posição 85. Não dá para estar na posição 85, de nada. Não dá, a gente tem que estar entre as 20 maiores economias, entre as 10 maiores economias. Qualidade das rodovias, posição 116. Eu estou falando posição e digo número porque eu não sei falar isso em numeral. Como é que fala? 116º lugar é muito trabalhoso. Então, posição 116. Não tem cabimento um negócio desse. Bom, a gente precisaria investir 4% do PIB de hoje até 2038. Nós estamos em 2023. Pelos próximos 15 anos, a gente teria que investir 4% do PIB todos os anos para chegar entre as 20 melhores infraestruturas globais. Não entre as 10, entre as 5, não, entre as 20. E a gente investe 1/3 disso. 1/3 disso. 1/3 não repõe aquilo que se perde, aquilo que se estraga. É uma tragédia, 1,5% é uma coisa horrorosa. Sabe quanto que a Índia investe? 5%. A gente está falando em investir 4%. Deveria investir 4%. Sabe quanto a China investe? 8%. A gente está falando em investir a metade. E a gente não investe a metade do que a China investe. A gente investe 1/3 da metade. Quanto que é 1/3 da metade? 1/3 da metade. A gente investe 1/6 do que a China investe. Então, a cada ano da China, a gente precisa de 6 para chegar no que eles fazem em um ano. Eles estão desenvolvendo uma ferrovia, aliás, um trem, que vai andar a 600 km por hora. E a gente está atrás de um trem de passageiro que ande a qualquer velocidade por hora, porque a gente não tem. A gente tem, claro, o nosso transporte sobre trilhos, metropolitano, os metrôs e tal. Mas um transporte entre cidades, um transporte entre Rio e São Paulo, um transporte entre as principais capitais, a gente não tem. Eles já estão vendo o seguinte, vamos ter um que anda sobre um imã, mas que chega a 600 km por hora. Vai fazer Xangai e Pequim em 2h30. 1.000 km, porque tem, claro, tem aceleração, redução e tal. Trens de 300 km por hora na Europa tem, né? O TGV francês, 320 e tal. Tem trem de 350, 370 e tal. 450. E a gente não tem trem de velocidade nenhuma. Nenhuma velocidade. Estamos discutindo, olha, parece que vai sair uma linha de transporte de passageiro. Agora vai, Fábio, Débora noticiaram, agora vai São Paulo, Campinas. Agora vai São Paulo, Campinas. Pô, a primeira é uma coisa inacreditável. Então, como é que a gente pode mudar de patamar se a gente não consegue resolver problemas simples? Por exemplo, uma hidrovia no Rio Tocantins tem lá, no meio dela, não importa exatamente onde, quem quiser procurar, vai procurar. Tem um pedaço de mais de 40 quilômetros que tem um monte de pedra. Então não dá para usar
essa hidrovia do Tocantins. Se você liberar esse pedral, você vai conseguir ter um escoamento de produção fabuloso pelo rio Tocantins. 4 anos de discussão de licenciamento ambiental só resolveram no ano passado e ainda assim o Ministério Público já entrou para embargar a licença provisória que o IBAMA deu depois de 4 anos. Como é que a gente vai avançar se até quando aparece um investimento a gente não consegue realizar? Quando a gente pega portos que representam 8 de cada 10 reais ou dólares exportados pelo Brasil, então é um desastre inacreditável, porque eficiência de porto é fila. Quanto menor a fila, mais eficiente é o porto. Se você tem fila de navio ou fila de caminhão, você está mal na fotografia. E a gente tem fila. Então, você vai para um porto como Santos, que é um porto monumental, e o Porto Santos tem fila. E, no entanto, você tem ociosidade em outros portos brasileiros. É uma coisa completamente maluca. O Brasil tem condições de receber navios com metade da capacidade dos navios modernos que estão sendo feitos hoje e que a China pode receber, Roterdã pode receber, e a gente não tem condições de receber. E quase 70% das encomendas desses navios, dos novos navios, são navios com uma capacidade maior do que a gente pode receber. Como é que a gente vai fazer? Se você pega um navio que pode transportar o dobro de container e você só consegue receber navios que transportam metade de containers, obviamente o seu custo é maior. E se o seu custo é maior, a sua participação no comércio exterior não vai crescer, porque você custa caro exportar aqui do Brasil. O frete é muito alto. Então a gente tem lá o nosso modesto 1 ponto percentual, 1 ponto alguma coisa no comércio exterior. E a gente não sai disso há anos. Então a gente bate recorde atrás de recorde de grãos, mas a gente não consegue aumentar a nossa participação no comércio internacional, o que é uma loucura. Aí você fala, bom, mas isso é uma questão de infraestrutura, é um troço meio esquisito. O que é isso? Por que eu quero saber de porto, de aeroporto, de rodovia, de hidrovia? Eu preciso ganhar meu salário maior, eu preciso aumentar meu salário. O salário mínimo subiu R$18 do ano passado para cá. O que tem a ver isso com gás, com petróleo, né? Pois, quanto mais sofisticado e integrado é um país, mais oportunidades de negócio tem. Então, você tem casos no Brasil de empresas que têm projetos e elas dependem de escoar a produção delas. Se elas não implementam o projeto, elas não contratam. Se elas não contratam, não tem salário, não tem renda, não tem o mercadinho do lado. Eu já toquei nesse assunto, tem muita gente que tem preconceito contra alguns segmentos, né? Então, por exemplo, um dos segmentos que mais gera reação é a indústria da moda e do luxo, principalmente. Fala, isso é frescura, uma bolsa de R$50 mil, tem bolsa de R$100 mil, Débora. Tem bolsa de R$150 mil, Fábio, é inacreditável. Aí você fala, pô, mas isso é um absurdo. Mas para você produzir isso, e você vê isso sendo produzido por aí, tem um designer que trabalhou nisso, aí tem uma fábrica de design, aliás, tem a fábrica de design, tem a faculdade que dá curso de design, aí tem o pipoqueiro que vende pipoca na frente da faculdade de design, aí tem o cara que tem o ponto de táxi na frente da faculdade, aí tem lá uma bicicleta de aluguel, e você tem em torno de uma coisa que pode ser chamada de frescura, um frescor da economia pujante. Tem uma lanchonete, porque não tem faculdade, tem que ter duas coisas, sala de aula e lanchonete do lado, para você tomar cerveja, né? Eu não sei, quem fez curso como eu fiz, né? Não estudei, não fiz curso de jornalismo, né? Então, eu não sei, o Fábio e a Débora, se depois da faculdade rolava aquela cervejinha, né? Eu tenho amigos que tinham esse hábito, né? Eu, às vezes, os acompanhava mais por generosidade minha e tal, para manter a amizade. Mas muita gente, Fábio, é preciso que se denuncie, fez curso de jornalismo e terminada a aula ia beber. Você conheceu gente assim? Você conheceu, Débora? Ah, conheço. Conhece? Opa. Então, todos nós conhecemos alguém. Isso. E é isso do lado. Quantas lanchonetes tinha do lado da faculdade onde vocês estudaram, né? Quantas papelarias. Naquele tempo, no tempo de vocês,
ainda tinha xerox. Tirava xerox, livraria, aquele mundo cultural, teatro, é tudo bacana, né? Então, você só vai ter essa mega atividade se você tiver integração, metrô, se você tiver ônibus, se você tiver condições de poder expandir as cidades, se você tiver uma indústria da construção. A indústria da construção no Brasil tem baixíssima produtividade. E ela tem baixa produtividade porque falta mão de obra qualificada, porque outro dia até a gente falou disso aqui. Boa parte, a maior parte, a esmagadora parte da obra é feita no canteiro. Não sai de uma fábrica onde eles tiram pedaços da construção, pedaços do prédio. Ou seja, pouca competição, né, competitividade, resultado, preços mais altos. Então, o preço de uma construção no Brasil é maior do que em outros lugares. Rodovia é espantoso. A gente usa métodos construtivos de 40 anos atrás. Hoje em dia tem equipamentos para construir rodovia que são iguais àquelas colheitadeiras do agronegócio e aquelas semeadeiras, né? Semeadeira ou semeadora? Acho que é semeadora. Uma das duas é. E aí, conforme a máquina vai andando no campo, ela vai medindo o solo e vai dizendo como é que está a condição daquele solo, que insumo você tem que jogar, que insumo você não tem que jogar e tal. Nas máquinas de rodovia, de pavimentação, eles conseguem saber também a qualidade do solo, quanto tem que jogar de asfalto, quanto não tem que jogar. Fora que a gente usa muito asfalto e pouco concreto. As nossas rodovias custam, em média, 25% a mais do que as rodovias de outros países, as mais modernas do mundo. 25% a mais por quilômetro construído significa que você poderia construir muito mais com o mesmo valor, ou você poderia construir a mesma coisa por um valor bem menor. É a gente queimando dinheiro. País rico, queimar dinheiro já é discutível, eles não queimam. País como o Brasil queimar dinheiro é inaceitável. O cálculo que se faz é que hoje a gente desperdiça o equivalente a 3 privatizações do Porto de Santos, né? 3 concessões do Porto de Santos por ano. Vamos lá, 50 bi por ano de prejuízo só com fila em portos no Brasil. 50 bi por ano! 50 bi por ano é um dinheiro monumental. O Fernando Haddad não estava discutindo com as empresas agora de venda online para arrecadar 8 bi com a venda até $50 e que não passou, 8 bi. Depois a gente perde 50 só com a questão dos portos. É uma loucura que a gente precisa mudar e a gente não está conseguindo mudar de padrão. Esse fórum da Band News FM, ele é importante para a gente justamente discutir. Temos problemas de atraso na entrega de material, temos problemas de escassez de mão de obra, temos problema de baixa produtividade, e com isso o Brasil é um país pouco competitivo. E um país pouco competitivo, que no Fórum Econômico Mundial, no ranking, o Brasil está em 70º, olha que bonito, primeiro colocado na lista de competitividade. A Rússia está em 43º, a Rússia. A África do Sul está em 60º, a Índia em 68º e a China em 28º. A gente está em 71º. Não dá. A gente tinha que estar muito mais à frente em competitividade. 999-592-100, 11 na frente, para você me explicar por que tem titi no competitividade. Porque tem umas pessoas que falam competitividade. São pessoas que estão à frente do nosso tempo, embora eles estejam falando errado. Por que 2 tis? Tem uma palavra que, se você não colocar o segundo ti, vai dar uma segunda compreensão? Sei lá, né? Eu não sei, eu queria entender. Mas, olha que loucura. Um país pouco competitivo, um país com uma série de coisas para fazer, e, no entanto, quando vem um investidor para cá, ele fala assim, tem tudo para fazer no Brasil, e dá aquela vontade louca de fazer um monte de coisa. Aí ele vai começar a investir e ele enfrenta um outro problema, insegurança jurídica, insegurança regulatória. Ele não sabe se ele investir, se vai ter o retorno. Ele não sabe se o Poder Judiciário vai dar uma sentença contra os interesses dele. Ele não sabe se ele seguir a Lei A, ele não está desrespeitando a Lei B. É uma confusão tamanha que quem quer investir fica inseguro
e, ao mesmo tempo, porque não investe, a gente fica um país no atraso. Então, esse tema é o tema que vai ser o tema do painel que eu vou comandar junto com a Carla Bigato, a partir das 3 horas da tarde. Antes vai ter um outro painel sobre economia. Isso. E qual é o tema do painel? Economia, o Brasil do futuro, perspectivas e desafios da economia brasileira, com a Sheila Magalhães e Luiz Megali. Pronto. E na sequência, eu e a Carla Bigato discutindo infraestrutura e desenvolvimento. E eu queria fazer, portanto, uma provocação em torno desse tema. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.